Essas coisas só. Pode deixar aqui. Aqui está tudo bem. Aleluia. Mais uma vez, cumprimento a teu irmão. Veja ele como ele está bem apresentado. Ayambalikasli, Abasili. Estamos no verão, a sol. E muito só com o ano moela aqui. Pode nem palavra, não galiticasli porque a atmosfera não é favorável. O homem prospera onde a atmosfera lhe favorece, a sol. Então pode a atmosfera lhe atrapalhar lá no amaungunga matuicasli. Então tem como só o ano moela é que só escolhe baixo micatequis. Escolhe baixo micatequis. Em nome de Jesus Cristo. Yes. O professorinho. Aleluia. Aleluia. E que essas coisas. Amém. Yes. É que nós temos que entender que quem faz trabalho é Jesus. Através dos homens. Aleluia. Então, louco, eu nunca sei se entender a lei. E a nem focar o culungo por nele. Aleluia. Yes. Vamos falar do poder da ignorância. Aleluia. Yeah. Poder da ignorância. Escolha me catequis. Aleluia. Primeiro quero te dizer o seguinte. Tudo o que existe antes de você tem poder de determinar destino sobre você. Aleluia. Aleluia. Tudo o que existe antes de você tem poder sobre você. Was como aqui sula kasona? Was como aqui? Alesi singa vangiwa nzakuka kwenu uvangiwa. Sini matimba ya kukukatekisa, isini matimba ukuoshota. Aleluia. Aleluia. Estou a dizer de que o que você veio encontrar tem poder para abençoar você, mas também tem poder para destruir você. Razão pela qual espíritos familiares nos controlam. Xaixanissa. Por quê? Você nasceu numa família em que eles já estavam lá. Quando como é que? Ama demônico automila wena ka família lá wena. Makushanisa por o twali William quando já matizela a família lá wena. Aquele que é maior que você pode decidir aonde você cair morto. Aleluia. 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 Estamos juntos até aqui. Entenda o seguinte. Moisés não tinha como discutir one-on-one com Faraó, porque nasceu debaixo da autoridade de Faraó. Embora ele fosse do povo hebreu. Como é que? A razão que fez ele nascer debaixo da autoridade de Faraó fez com que ele se tornasse servo de Faraó. Não há nenhum servo que pode levantar-se contra o seu rei. Why? Jesus disse o seguinte: o barro, quando levanta para contestar a ordem do oleiro, o oleiro tem poder de destruir o barro com a mesma massa a fazer outro vaso. Como é que? Como é que? Então você há de entender por que os teus pais se levantam contra você quando você decide tomar ou fazer alguma coisa que é a vontade deles. Why? Porque um escravo não tem liberdade de vida própria debaixo da casa do seu Senhor. Aleluia. 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 Como é que? Então Moisés estava debaixo não só da autoridade de Faraó, dos deuses que serviam a Faraó e do ambiente no qual ele estava. Foi necessário para ele arrancar o povo, ser expulso do Egito e conhecer alguém que era maior que Faraó. Aleluia. Amém. Como é que? Foi necessário ele conhecer alguém que era maior que Faraó,
para ele voltar numa dimensão superior que Faraó, de modo que ele conseguisse tirar o povo de lá. Estou a dizer o quê? Não é possível você vencer espíritos da tua família antes de você conhecer alguém que é maior que eles. Aleluia! Aleluia! É necessário que você tenha encontro com uma divindade superior para capacitar você. Why? Porque espíritos existiram porque alguém lhes fez existir. Amém? Amém? Estão ok? Estão ok? Então, significa que tudo o que vem após você, você decide qualquer coisa que você quiser. Mano, como é? Tudo que faz o quê? Existe após você. You got a power. Você tem poder de fazer o que você quiser. Mas tudo que vem antes de você tem poder sobre você. Até que você encontre alguém que coloque você acima daquela divindade. Aleluia. Aleluia. Olha só. Quando Moisés volta, ele não volta como um cidadão normal. Ele volta numa dimensão divina. Razão pela qual discutiram poderes. Por quê? Fez o quê? Moisés discutiu o poder. Why? Os reis discutem poder. Aquele que é maior, true power, é que vence. É por isso que estamos aqui com o demônio. Why? Porque eles, como te conhecem e existiram antes de você, têm poder maior que você. Até você conhecer alguém que é maior que eles. E te dar poder que é maior que o poder deles. É por isso que Moisés conseguiu ir discutir, ir provar a fora que ele e os deuses deles não são nada. Você há de entender, uma vez que ele percebe de que fez cagadas, ele fugiu, porque sabia de que o faraó iria lhe exterminar. É por isso que todas as vezes que você se levanta com espíritos familiares sem você ter capacidade de fazer o quê? Destroem a tua vida. Mexeste ninhos de abelhas, enquanto você não tem material suficiente para se proteger deles quando se levantarem contra você. Aleluia! 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 Quando Moisés volta, ele lhes apresenta alguém qual eles conhecem. Aquele que me enviou a vocês. A suquembo só farou na farava motivação para bula bula, mano. Quando como é? Aleluia! Aleluia! É por isso que é necessário que você tenha encontro com Jesus. Para você conseguir vencer o que já está a castigar, está a destruir, está a controlar a tua família. Aleluia. Quando como é que é necessário você ter encontro com quem? Com Jesus. Para você conseguir ir destruir o que há anos está a controlar a tua família. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Defeat power without power. Não é possível confrontar poder sem poder. They will destroy you. Aleluia. Quando começa a usar aqui, não é possível fazer o quê? Confrontar poder sem poder. Moisés teve de ser dado poder para ir confrontar o quê? Poder. Amém. Amém. Eles estão aqui. Eles estão até lá. Então, que essas coisas são. Ai, família. Deus nos abençoe. Então, entenda que quando a gente fala de ignorância, estamos a falar de uma palavra hebraica que se chama o quê? Trevas. Aleluia. Amém. Quando a gente fala de ignorância, estamos a falar de quê? De uma palavra hebraica que se define por trevas. Aleluia. Porque antes de você conhecer a luz, já estavam lá. Aleluia. Gosto como é que? Antes de você conhecer a luz, estava onde? Já estava lá. Thank you, Lord. Que essas coisas são. Trevas, na nossa linguagem, nós entendemos como que é aquele que é falto de conhecimento. Então, logo você é ignorante, estão a dizer que você está onde? Em trevas.
Quando dizem que você está em trevas, estão a dizer que você não tem o quê? Conhecimento. Aleluia. Só escumba catequista. Você não tem conhecimento. Então, entenda. A única maneira de você vencer isto é você possuir o quê? Esse calma aqui. Esse calma até lá. Esse calma até lá. A Bíblia diz que Satanás, ele é príncipe do quê? Das trevas. Significa que Satanás, ele é pai dos ignorantes. É príncipe daqueles que nada sabem. Então, quero te dizer que a ignorância não é espírito. Sabe o povo de xixongola? Aleluia. Gosto como aqui? A ignorância não é o quê? Não é espírito. Why? Se a ignorância fosse espírito, todos nós estamos aqui, seríamos bem entendidos. Seria possível, só com toque, você virar inteligente. Gosto como é? Só com toque você fazer o quê? Virar inteligente. But no, a ignorância não é espírito. É um estado mental, vazio de conhecimento. Como é que é? É um estado do quê? Mental, vazio de quê? De conhecimento. Estou a dizer que aquilo que você não sabe controla você. Aleluia. Amém. Aquilo que você não sabe tem poder de controlar, de decidir por você. Amém. Razão pela qual Satanás faz de tudo para que você nunca saiba o que você tem que saber. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ele faz de tudo para que você nunca saiba o que você tem que fazer. Amém. Why? Porque o saber demanda experiência. Anga koni lwe ango ativa silu akakangana matimba kusiyencha. If you say that you know, you must prove through action that you know. Loko kuwastiva tem kuikombe mintisi soko wastiva. Paulo diz que a sabedoria é demonstrada pelas ações. Aleluia. Amém. Aleluia. Razão pela qual até quando se concorre vaga de emprego te submetem a teste. You must prove that you know. Isso calma, né? Então, Satanás não quer nem por nada que você saiba. Porque ele sabe que uma vez você saber, he's gone. And you gone. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ele sabe o quê? Uma vez você alcançar esse conhecimento, você foi embora. Só escombaste me catequista em nome de Jesus Cristo. Escombaste me catequista em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Então, entenda aqui. A Bíblia fala de trevas. Mas dentre as trevas também te fala de escuridão. Existe uma correlação. Uma pessoa que nada sabe não está licenciado para resolver nada. Você não está licenciado para resolver, significa que você não foi apurado para ser promovido. Amém? Amém? Se você não está licenciado para resolver, significa que você não está apurado para ser promovido. Why? O que promove você é a qualidade do conhecimento que te traz resultados desejados. Tanto por você, tanto por aqueles que querem que você lhes prove que sabe. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, logo wenu ulimbongolo. Tem o sitiva só com a osia com imani. Aleluia. Se você é um burro, você tem que saber de que o teu Deus é Satanás. E entenda o seguinte: no espírito, aquele que sabe domina. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Kukuliwa eu tive. Pergunta todo mundo, o que você sabe de ti? Aleluia. Lhe pergunta o que você sabe de ti. So Deus abençoe vocês. Olha para isto. Livro de Oséias. Let's read the Bible. Livro de Oséias. Vamos ler. Oséias, capítulo 4, vamos ler o versículo 6. Acho-me catequista mais uma vez. Deus abençoe vocês. Yes. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias é Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhes falta conhecimento. Aleluia. Porquanto foste negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esqueceste da Torá, lei, do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Você está lendo? Está a perceber, né? Está a perceber? A ignorância do homem trazer sofrimento na família até aos filhos, a terceira, a quarta geração. Aleluia. Então, das uma só agostar de secar quaco, às vezes é resultado de um bom gozavato ele. É? Aleluia. Aleluia. Só ali há uma coisa interessante ali. Não sei se você observou. Há uma coisa interessante ali. A palavra começa indicando, separando. Não fala de todos, o homem no seu geral. A Bíblia diz que o que é o meu que é povo. É por isso que hoje em dia as igrejas são conhecidas como centro de refúgio do quê? De pobres, de arruinados, de falidos, de desgraçados. Aí só. Aleluia. As igrejas estão cheias mais de pessoas que não têm do que têm. Aí só. Então, a Bíblia diz que o meu povo, se está só com os mundanos, são mais sábios, mais inteligentes do que os filhos de Deus. Aleluia. Amém. Aqueles que não são de Deus são os que mais prosperam, os que mais avançam na vida do que o povo de Deus. Enquanto eles lutam, investem tudo que eles têm pelo conhecimento, o filho de Deus investe tempo e orações do que em trabalho, do que em buscar conhecimento. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O meu povo, o que faz você não ter resultados que você quer, é porque você não sabe o que deveria fazer que vai manifestar esses resultados. Amém. Aleluia. Amém. Não sei se você ouviu bem. O que faz você não ter o que você quer é porque você não sabe alguma coisa que você deveria saber. Que uma vez essa coisa, esse conhecimento aplicado, te trazer o que você quer. Número 2. A Bíblia diz que porque você negligenciou. Então, esse versículo está nos falar de duas coisas que te destroem você.
olha só, se você ler de Gênesis e Apocalipse, você há de entender que a Bíblia não fala que o pecado é que está a destruir você, a falta de fé é que está a destruir você, demônios é que estão a destruir você. Não. Diz o quê? A falta de conhecimento está a destruir você. Há um versículo que vem justificar isso. Jesus diz o quê? Você vai conhecer o quê? A verdade. E a verdade vai fazer o quê? Te libertar. Gosto como é? Então a palavra está a justificar-se a si mesmo. Só que logo um tive o tachani seca. Cambina ku kongelela siku ni siku. Listen to me. Alogo ku kongelela e baixi pouco para você ter liberdade de aplicar aquilo que você sabe para ter aquilo que você quer. Ambi yoku kongelela e bama demônio. Se a tua cabeça é vazia, uta continuará o chani seca. Aleluia. Aleluia. That's the reason why a palavra mandou passar dados. Diz que pastores devem ensinar o povo, trazer conhecimento. Why? Ele está a dizer de que a maior liberdade que o povo pode experimentar é a liberdade mental. Why? Porque a vida é feita, é criada through mindset, através de configurações mentais. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você cria no espírito, você está a profetizar na tua vida. Aleluia. Aleluia. The one who got a power to control your mind, he got a power to decide your life. Aquele que tem poder para controlar a tua mente, tem poder de decidir o que cair nas tuas mãos, você. Como é que nos coloca só aqui? Então, a palavra diz que você, when você não segue, e nem vai fazer isso, o inhecantizo, porque when, o ayala cultiva. Aleluia. O ayala cultiva. A palavra não está a falar, não sei, de conhecimento. Onde você quer desenvolver, you must follow. Você tem que buscar, tem que perseguir, tem que ir atrás do conhecimento. Logo, um ativo não vai acontecer nada. Como é que? Você é perigoso no espírito, por quê? Porque o etancama, o congelo, o lavetela solução moia só. Então, a cautomelaona a cutinchum porque há uma cama para você investigar coisas da vida que podem te dar dinheiro, te dar aquilo que você quer. A pessoa tem liberdade de crescer onde ele sabe. That's the reason why I told you. O conhecimento, o entendimento demanda experiência. Aleluia. Aleluia. Então, duas coisas, essa palavra está a nos trazer importantes aí. Uma coisa, meu irmão. Está a dizer que primeiro, você está a sofrer por quê? Porque não sabe. Segundo, a dizer o quê? Porque você sabe, mas de livre, espontânea vontade, decidiu não fazer. Posso comer, né? Aleluia. Aleluia. Você sabe, mas o langa com gasciente. É você ter opinião própria, aonde você era só para levantar, obedecer e fazer. Aleluia. Então Deus que diz que por causa disso vai fazer o quê? Rejeição. O tachani seca, você há de sofrer. O tachani? O tachani seca. Because you don't know. Você não sabe. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. E ali estamos agora. Ainda estamos juntos, né? Amém. Então, entenda. Por que é que o conhecimento tem poder sobre a ignorância? Por uma simples razão. Conhecimento em hebraico significa o quê? Light. É luz. Aleluia. Amém. Em hebraico é o quê? É luz. Em toda a Bíblia,
Você há de ver de que o que vence as trevas é o quê? Are we together? Eles ficam aqui, né? O que vence as trevas é o quê? Por que é que a luz tem poder de vencer as trevas? É porque a luz existiu antes de quê? Você entender? Acho que já você entender. A luz tem poder de vencer as trevas porque ela existiu antes das trevas. O conhecimento existiu antes da ignorância. O primeiro ignorante em toda a história bíblica, quem foi? Satanás. Razão pela qual hoje ele é tido como que? O pai da ignorância. Ele é o príncipe da ignorância. E você é um ignorancinho. Aleluia. Dizem que o filho do peixinho é. Aleluia. Aleluia. Yes. Então, significa o seguinte, que da mesma forma como as trevas são vencidas pela luz, a ignorância é vencida pelo quê? Conhecimento. Hakuna mufundisi angawukhongelela kautiva. Aleluia. Nem Jesus fez isso aí. Hakuna mufundisi angatawukhongelela ka protiva wena. Aloko awukhongelela mfundisi é para asusa uma coisa que Satanás colocou para wena ungative kuva wena ativa. O amuno ayendliwile ntivi na tswaliwa. Washo kuma ke? Yini yendliwini? Ati ntivi na yatswaliwa. Why? Porque a palavra diz que você é um pedaço da divindade. Aleluia. Washo kuma ke? Washo kuma ke? Então, angakoni lo angala matimba ko angakhongela ka protiva. A única maneira de você se libertar da ignorância, primeiro é você reconhecer que não sabe nada. Quando você reconhece que não sabe nada, você vai se obrigar a saber. É por isso que enquanto vangu ativa, morrem na limitação do seu conhecimento. Why? Porque quando você reconhece que sabe, você tranca a oportunidade de eles te revelarem mais para você saber. E você deve entender que o teu saber tem o seu limite de operação. O tiva até um determinado limite. Logo, se você tinha, só já o tiva sumiu o ganhando. É por isso que Paulo diz que você tem que renovar a tua mente. Aleluia. 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 Então, a ignorância não é espírito. Que todos os dias podemos vir resolver aqui. O humano ativa muito mal. É por isso que quando você faz teste sem saber, o badlaca. Why? Porque a ignorância tem poder de convocar espíritos que não existem. Tem o quê? Poder de convocar espíritos que não existem. O homem só para justificar que ele não sabe. Quantas vezes você culpou os teus pais, culpou os teus irmãos, culpou nos seus teus vizinhos, teus amigos, não sei o que é, de uma coisa que você não sabe. Mas diz que você não está a ter por causa de quê? Você como é, né? Aleluia. Você diz que não está a ter porque alguém está a te enfeitiçar, porque buscaram o que quer buscar. É mentira. Eu não estou a casar, não estou a trabalhar, não sei o que é, porque não sei em casa. É mentira. A Bíblia não fala disso. Você não tem poder de me mostrar. Demônios podem influenciar situações. But they cannot. Eles não podem determinar a ocorrência total deles. Até você aceitar aquela situação. Entenda isto. Se a ignorância não é espírito, o que em outras palavras ela é? Is a instrument. É um instrumento nas mãos de Satanás. Aleluia. É o quê? Um instrumento nas mãos de quê? Então, Satanás usa a ignorância para controlar você, para dominar você, para manipular você.
de modo que nunca tenha conhecimento da tua realidade espiritual. Uai, uma vez você saber, você há de fazer de tudo para você acessar. Então, ele usa esse instrumento para controlar e dominar você. Aleluia. 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 So, till you get understanding, até que você entenda. Escuta, o conhecimento que vai mudar a tua vida não é informação. Aleluia. Estar cheio de informação não significa possuir conhecimento. A Bíblia, quando fala de conhecimento, estamos a falar do quê? Entendimento. O que você não compreende não pode resolver ou te trazer resultados que você quer. Pessoas que sabem, eles veem as consequências dos seus atos antes de levantar e agir. Aleluia. Quando como é que? Em toda área que você sabe, você não ora para se aplicar. Aleluia. Em toda área que você faz o quê? Você sabe. Você não ora para se aplicar. Quando você começa a orar, é porque você não sabe. É por isso que dissemos que o quê? A oração é a expressão da falta de conhecimento de uma determinada coisa. É buscar apoio da parte de Deus para sermos revelados. Então, as trevas têm poder de esconder verdades espirituais que, uma vez elas conhecidas, podem mudar a tua vida. Aleluia. Então, a única maneira de vencer elas é através da revelação. E a revelação é a manifestação do conhecimento. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Só Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você. Amém. Então, estou a dizer o quê? Se Satanás, ele é príncipe, é pai da ignorância, Jesus, ele é príncipe, é o quê? Pai da luz. Aí eu sou o quê? A luz do mundo. É? Diz o quê? A luz do mundo. É Jesus, isso aí. No livro de 2 Coríntios, a Bíblia diz o quê? O príncipe deste mundo cegou-lhes entendimento. Você entender isso? Satanás está preocupado em informação coletará caiu. Está preocupado com uma coisa só. O que você entende daquilo que você ouviu? Aleluia. Satanás não está preocupado em você sentar aqui e nos ouvir, nós já falarmos aqui. O que você entendeu daquilo que você ouviu? Why? Porque o que você entendeu é o que tem poder para mudar a tua vida. Eu não sei se você percebeu. Os comissionários de relação aqui. Então, ele está preocupado com o entendimento. Alô? 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 Então, se Satanás é pai da mentira, Jesus é the light. É o mesmo Jesus que disse: conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Entenda o seguinte, que não é toda mensagem que ela é verdade. É verdade o que você entendeu. Por quê? Vou te explicar. A palavra só se torna verdade quando ela se torna um contigo. Hein? Só se torna verdade quando o quê? Ela se torna um contigo. Quando ela se torna um contigo, se torna imutável na tua vida. E a única maneira dela se tornar um contigo é através do quê? Compreensão. How much do you understand about? Are we together? Aleluia. 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 Então, enquanto você não saber nada acerca daqueles que estão a controlar a tua família, eles vão continuar a te controlar bem. Vão continuar a cuxar nisso bem.
until you know something about. Hallelujah. 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 So, xikomba xi katekisa em nome de Jesus Cristo. So, então, Jesus vem e diz o seguinte: não pode se pôr vinho novo em odres velhos. Estás a perceber que a Bíblia só está a falar de conhecimento. Isso. Avacalele, mas demônio, porque demônio, eu sei que ela coisa batatas fam. É a coisa mais simples de se resolver. Aleluia. Aleluia. Agora, conhecimento não. Tem que ir lá na ONU, porque às vezes o único ano que você tive, ele só que você tive. Homem tem essa mania de querer provar o que ele não sabe. A não mania lá onde? Você não tem essa mania de querer justificar até aquilo que você não sabe. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, no mínimo, você tem que entender de que o homem tem 5 áreas. Dessas 5 áreas, só vai se desenvolver aonde você se aplicar. Amém? Vamos como é que é? Só vai fazer o quê? Não estou a ouvir a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Quem sabe como só. Você só vai desenvolver aonde você se aplicar. Aonde você saber alguma coisa. Veja só. Vamos ao livro de Josué. Unandava, me disse. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Unandava name Jesu. Unandava name. Josué 1:8. Diz assim a palavra de Deus: que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. O filho, né? Vai canelis com lá. Falou-se de expulsar-se demônios? Falou-se de oração? Jesus falou de quê? Falou de quê? Aleluia. Quando como é que? Leia, medite, até você entender. Porque uma vez você entender, você há de fazer as coisas a rir. Uma vez você entender aquilo que você quer, você há de alcançar. Aleluia. Amém. Aleluia. Os comuniquei. Leia, conheça e se submeta a esse conhecimento. Ele vai te entregar aquilo que você quer. Amém. Agora nós fazemos o contrário. E com ela entramos a investigar. Aleluia. Amém. Aleluia. O estava vitindo lá. Quero trabalhar, sabe fazer o que não sabe fazer nada, mas quer trabalhar. O tive com a gente aí, não tive com a gente, mas quer trabalhar. As coisas não funcionam assim. Aleluia. Então você deve perceber de que maiores decepções que nós passamos, frustrações, não sei o quê, é simplesmente não entendemos. Many of us, our food by information. Estamos cheios de informação, mas não entendemos.
Se você não entende princípios de funcionamento, você nunca de usar. Aleluia. Quase como é? Se você não entende como funciona, você nunca há de usar. E Satanás sabe disso. É por isso que ele faz de tudo para esconder como funciona, para ele continuar a controlar você. Seems like that. Seems like that. É por isso que ele disse o quê? Moisés teve que sair, ir ter encontro com alguém que era maior que Faraó. Você tem um amigo que sabe exatamente aquilo que você quer, mas o teu orgulho te faz perceber que você não precisa dele. Leswi u swi julaka ku ni munhu u mu tivaka swa ku wa swi tiva kambe a wu dyi ku muyela para ku dyondzisa u ta tiva u konfiyara ku khongela ku kombela usiku ni hlekani mahlweni ka Jehova u ta sofrera xikwembu na swi swi twa swikhongoto xakwe tá ouvir né você há de sofrer todos os dias Deus já te ouvir porque você tem que entender que depois de se orar as mãos devem trabalhar para haver multiplicação da semente. Wani kuma né? Wani kuma né? Então, Jehovah walavisa lá, kuni yini? Ita ku hlamula. Tem o que aqui para te respondermos? Aleluia. Aleluia. Então, você no mínimo tem 5 áreas. Você só avança onde você sabe. Se você só se aplica a uma área, saiba de que nas 5 áreas, Satanás é que está a governar. Se das 5 áreas você só é uma área que você avançar, nas outras restantes 4 áreas, Satanás está a governar. Abega muteto. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Então você há de correr aqui, noutras áreas você há de patinar. As coisas são assim. Aleluia. Bom, como assim, aqui? As coisas são como? São assim. Não significa que quando chegar com chiquela, enquanto está falando. Você só desenvolve, você avança onde você entende. É por isso que você deve ver Jesus quando deixa os seus discípulos, a palavra diz o quê? Lhes abriu o entendimento. Para eles já perceberem, isto funciona assim. A vanhu va tivaka vakhongeli para vaendla swilo loko uza u khongela u swi tivi. Aleluia. Quando como é que? Loko uza u khongela kini a u swi tivi. O que está a fazer você transpirar é porque você não sabe. Quem sabe não transpira para fazer. Quando como é que? Alo ativaka ngechini anga badly para swiente. Quando você transpira é que você está a exercer o quê? A força. A Bíblia diz que não é para você forçar, é para fazer o quê? Se esforçar. Adquirir conhecimento. Logo usar o badle, é que é o Steve, o macassol, um gacinzis. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Escolha se me catequista em nome de Jesus Cristo. Escolha se me catequista em nome de Jesus Cristo. Então, se Satanás é que está a controlar, está a dominar em algum território na tua vida, you will need Jesus. Why? Because Jesus is the light that can deliver you. Porque Ele é a luz que pode libertar você. Não há outro poder, não há nenhuma outra força de qual a Bíblia fala que pode destruir as trevas. O livro de João capítulo 1, versículo 5, diz que o quê? Uma vez a luz se manifestar, as trevas são dissipadas. Então, logo weni utive, automela ona alichinchi, é que les utiva kasoni au logo sienda. Aleluia. Percebeu, né? É Jesus aí. Está dizendo o quê? A luz resplandeceu e as trevas não prevaleceram.
Se nós acendemos essa luz, não é possível no mesmo lugar que nós acendemos a luz termos as trevas. É por isso que a Bíblia te diz uma coisa, que se a luz que está em você são trevas, você está em profundo problema. Mas se a luz que está em você is God's light, é a verdade, you go on. Jesus vem nos dizer uma coisa aqui. Aquele que anda nas trevas não está seguro. Why? Você anda num sítio que você desconhece. A sabedoria te revela resultados antes da manifestação. A ignorância esconde as consequências antes das ações serem manifestas. Olha como é? O ato mbraço com lixo kelele. Enquanto lava tivaka, eu volto à escola. Logo vai buissar mais equações de quando eu tivaka. Você resolve a rir. Você vê as soluções antes mesmo de pegar a caneta e resolver. Aletako autitivi wen. Tiku yencha uaninyuku. Why? You don't know. O dzumuka ni Espírito Santo. Os que fazem mundos aqui. Banga donze vai confiar a Santo Espírito. Só que estava ambela uma teste. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, logo unga juletele o TV. Está em China? Está quapa. Nima nikudzela wena. Uma pessoa que nada sabe, Satanás tem licença divina para dominar. Aleluia. Nele amunhu wa ku imbangolo, Satana ni licença para tirar kutlanga. E quem deve reverter essa situação é você. Aleluia. 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 Então, ele está continuando com ele bastante pouco, bava mais de espiritual, mas eu estou me lawendo a te mostrar mesmo os resultados. Why? Porque o conhecimento obriga mudança do que? Território. Wascuma, né? Wascuma, né? Aliás, o tivaka o sonoen. Está com obrigar a o chincha mahanyelo. Anga kona nga chincha kamanyelo mbangwa um. Alô? Alô? Aleluia. 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 Deus abençoe você. Pergunta, irmão, o que você sabe? O que você sabe? Já te entregou o quê? Aleluia. Me pergunta, o que você sabe? O que você sabe? Já te entregou o quê? Escuta mais me catequese. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Então, o conhecimento é muito essencial. Posso dizer que é o princípio do sucesso. É o quê? O princípio do sucesso. Você há de ler ali, estão a dizer a Josué, se tive mfana liso, logo usou se tive ou se entender ao teu lá na chinchil. Aleluia. Entende? Ao teu lá na chinchil, as coisas se quatela moche, por causa da ignorância de Moisés. As coisas quatela mani, se quatela moche, por causa da ignorância dele. Kanjani ubuya ukhanela na mini niyentsha swilo swa ku ndzweliwani para uyentsha. Como é que você está a vir dizer a mim para fazer coisas que eu dei poder você para fazer? São alguns aqui. São alguns aqui. Eu só... Aleluia. Então, se você puder na vida, tudo que você conseguir, invista em alcançar conhecimento. Utakasakula. Ambi unga buila ku khongelela aleswi utivaka swona swi ta veni matimba ku tlhantlha wena machini para wena u avanzara. Haleluya. Wa swi kuma ke ni le hambi hi nga ku khongeleli
leswi u tivaka swona wena swi ta ve ni matimba ya ku tlhantlha machini ka vutomi byako para você avançar. Jesus foi claro. Conheça a verdade, ela vai libertar você. Não interessa como você alcançou essa verdade. You must know. Você tem que conhecer essa verdade. É a verdade que liberta você. Ninguém não diz isso para você entender isto. Escolhe buscar. Aleluia. Washito aqui. Ine ambi yo bama demoni mangala. Ibamangala. Loko andlondo leyi nga cinciwi le. Amademoni lawa ma ta tlhemata lawa. Siku ni siku ta hanya hi kuma hlongola lawa. Aleluia. Aleluia. Ainda que nós tiremos todos os espíritos que estão processaram você, se essa coisa da tua cabeça não mudar como funciona, esses gajos vão ter liberdade para entrar aqui. É bíblico. Jesus diz que você, depois de mandar passear os espíritos, tem que se meter em alguma coisa. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Então você tem que ser uma pessoa viciada com conhecimento. Satanás vai zanzar ngopu vana vai avativi. Tu analisa para você entender. Satanás discutiu conhecimento com Jesus. Hein? Vai entender? Discutiu o quê? Conhecimento com Jesus. Vai lá ler a tentação de Jesus. Avango banzana mazido, marido. Estavam a jogar o quê? Palavra. Wascumane? Então, se você não saber uma coisa, ambi yoku unjira kanjana unsa unlingete entlanchumo. Hein? Só unlingete entlanchumo. Mas há outro nível aqui que quero partilhar contigo. Você que sabe e que nada faz, além daquilo que você sabe apodrecer com o tempo, há de chamar alguns para virem matar você. Para que em nenhum momento na vida você levante para matar a eles. Como ele, né? Alok usitiva kambe unga entinchumu. Voni va sitiva ka swa ku wena wa sitiva iza uni matimba u lisensiari li para unu va hohlota. Vatata va ta hohlota wena. Para va ta continuar va hamba ntirho wa vona ka utomi la wena. Aleluia. Aleluia. Ter conhecimento, mas não aplicar, é a mesma coisa ter uma bomba atômica no quarto. Loko ungava vitani vasha dia está wavalaka na wena. E loko swa wavalaka wena ntsena, a família também foi embora. Aleluia. É por isso que você tem que entender, Jesus disse o quê? Antes de saberem, a munga joanga não teria pecado. Mas o jamais sitiva, cambia muito o seja já me joe. Aleluia. 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 Só escolha chuca tekisa em nome de Jesus Cristo. Escolha chuca tekisa em nome de Jesus Cristo. Então, hakuna nchumu xa ku hinga xi enchaka para mudar a tua vida, até você decidir mudar a forma como você pensa. Aleluia. Aleluia. E quero te dizer o seguinte. No espírito não é admitido que é vazio. No espírito não é admitido que é vazio. Ou você sabe ou você não sabe. O que ocupa a tua mente determina o teu amanhã. Amém? O que ocupa a tua mente faz o quê? Determina o teu amanhã. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Pergunta às pessoas que são viciadas em novelas se a vida delas não é em torno das novelas. Mesmo em sonhos, não é isso que elas vivem. Estão aqui? Estão aqui? Então, aquilo que ocupa a tua mente determina o teu amanhã, o ambiente na qual você tem que estar, tem que crescer. Razão pela qual que eu te disse que quando você alcança novo conhecimento, obrigar-se-á a ter que ocupar novo território. Jesus, ele tem que uchinchar o vaso para entrar algo novo. O que está a matar você é que você está a fazer a mesma coisa que os teus pais vinham antes fazer. Se não podemos mudar os métodos, então não podemos alterar os resultados. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Só escumbas me catequista em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Diga ao teu irmão, chincha. Busca conhecimento. Você há de ser uma pessoa melhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Lhe diz novamente, chincha. Muda. Você há de ser uma pessoa melhor. Busca conhecimento. O que faz você estar viciado de touch é porque você não quer saber como é que as coisas funcionam. Só simples. No dia em que você há de entender como é que as coisas funcionam, você nem vai se interessar com o pastor. Aonde você estiver, você há de fazer as coisas acontecer. So, simples like that. Simples like that. Agora, nós estamos apegados, secados ao pastor. Why? Não queremos entender. Simples like that. Enquanto estivermos ali acorrentados, ali não há liberdade. A única coisa que vai ter liberdade é o quê? Conhecimento. Então, a falta de conhecimento é que faz o povo secar nas mãos de mufundice. Jesus quer que aonde você quer que esteja, você resolva coisas. Você faça coisas acontecer. Ele não quer filhos incapacitados. Na ausência daquela pessoa, como é que há de ser a tua vida? Logo, angalicone, o lá o está vendo. O que vai acontecer contigo se a pessoa não está disponível para te resolver? Aleluia. Amém. Então você tem que entender de que essa coisa aqui não escolheu pessoas que têm que me entender. Dizer que só uma gaia que tem que me entender. Não. Paulo diz que, se possível, leia todos os livros que você sabe que existem, desde que sejam para edificar você. É por isso que eu te disse que aquilo que você sabe pode edificar você, mas também pode destruir você. Aleluia. Então você há de ver desde Gênesis até lá, estão a exortar o povo de Deus a buscar conhecimento. Uma das coisas que fez Paulo ser mais usado é porque ativa o que leva Pedro, era em Bongolo. Aleluia. Ativa o que leva Pedro, era em Bongolo. Sim. Não se passava nada. Estás a perceber, né? Então, estou a dizer o quê? Que o nível do teu conhecimento determina a manifestação de poder de Deus para resolver o que você quer da parte de Deus. Alan utivaka atekone ilani shikwembu shingata famba katekone ka utomla wena. Aleluia. Não sei se você entendeu. Ala utivaka atekone ilani shikwembu shingata famba tekone ka utomla wena. Então, o que você sabe torna Deus maior, assim como torna Deus menor. Quanto mais você sabe, mais grande você fica. É por isso que eu disse que
alocutiva ou dominar. Satanás está a dominar, está a controlar, porque ele sabe o que você não sabe. Simples like that. Ele sabe o que você não sabe. Simples like that. Quando você sabe, ele deixa de ser rei, se torna escravo. É por isso que você pode fazer qualquer coisa que você quiser com ele. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Só Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Acredito que falei o suficiente. Escuta embaixo minha catequese. Escuta embaixo minha catequese. Em nome poderoso de Jesus Cristo. So please, Johnson, aku Johnson aku ya escola só. Aku Johnson aku kwini a escola só. No trabalho que o negócio que você quer, investiga a respeito daquele negócio. Investiga a respeito daquela coisa. Saiba como aquela coisa funcionar. Se você conseguir identificar os segredos, you gone. As pessoas ricas não sei o que é do mundo. É porque eles sabem uma coisa que os pobres não sabem. Simples like that. Enquanto você não saber, você há de morrer pobre, jejuando, orando, não sei, doando, fazendo o que. Há de morrer pobre. Uai. Por que é que aqueles que são ricos continuam enriquecendo mesmo sem ir à igreja? É porque eles sabem o que você não sabe. Achou? Eles sabem o que você não sabe. E a ignorância é terrível. Não interessa em que área. Nilambica muchado. Chacuba muito bem. Não interessa em que área. É casamento, é lar. Chacuba muito bem. O tema dar uma volta em casa dos teus pais. Na volta se porque você não sabe alguma coisa que você tinha que saber a respeito do lar que você não sabe. É por isso que não consegue manter nenhum lar. Aleluia. 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 Yes. Então, o que você sabe demanda um estilo de vida que você tem que ter para manter os resultados que por ti conquistado. Alô? Só Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas bem forte para esse Deus. Pensa as coisas. So we thank God. Deus abençoe vocês. Escuta embaixo minha catequese. Aleluia. 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 Inclina a tua cabeça, agradeça a Deus.